Boa noite. Eu me chamo Margarida, tenho 57 anos e moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Estou lhe enviando um relato que aconteceu com minha falecida mãe, bem na época da Semana Santa. Ainda velha, ela contava sua história macabra, que assustou e ainda assusta nossa família sempre que é contada. E minha mãe tinha plena certeza do que aconteceu com ela foi um castigo por ter desrespeitado a época santa. Agora irei contar seu relato como se fosse ela contando para vocês. Antigamente não era como hoje, que o pessoal vai à festa, bebe e curte em plena quaresma. Era tudo bem sério, nem dançar ou escutar um som alto podia, pois era pecado e a igreja condenava esse tipo de comportamento. Hoje aqui em casa é assim porque tomei jeito no ano de 1967. Vi o que muitos chamam de lobisomem, embora eu ache que aquilo fosse o demônio em carne e osso, pois bicho mais feio que aquele nunca vi em toda a minha vida. Tudo começou na Sexta-feira Santa. Eu, Genésio, Maria e Francisco vivíamos aprontando por aí, e na escola em que a gente estudava, o diretor era um padre, coisa que era bem comum naquela época. Seu nome era Padre Zedoc. O homem era muito rígido com os alunos. As moças tinham que usar saia abaixo do joelho e que chute, e os rapazes era calça e pano passado. E ai de quem viesse desarrumado, que ele fazia um alarme daqueles. Mas apesar desse seu jeito duro de ser, nosso colégio sempre formava bons alunos. Bem, ainda lembro desse dia. O padre saiu de tarde para resolver algumas coisas na paróquia, e eu e meus amigos entramos na diretoria para pegar o toca-disco que ele tinha. Levamos para a sala e colocamos um som para toda a turma. Nós ficamos dançando e cantando por um tempo. Depois devolvemos o toca-disco de volta à sua sala. E até aí estava tudo bem. Mas como nada na vida é perfeito, sempre tem alguém para atrapalhar. Alguém nos dedurou. E assim que o padre chegou da paróquia, foi direto para nossa sala tomar satisfação. Ele só chegou na porta e disse assim: Zenaide, Maria, Genésio e Francisco, quero os 4 hoje à noite para conversar comigo. Vou ter que confessar vocês. Quem já se viu dançar em plena Semana Santa? Eu fiquei com medo de sua fala e nem me lembrava que data era. Mas mesmo assim o que ele fez foi o de menos, pois se o meu pai ou minha mãe soubesse do que eu tinha feito, a pisa era certa. Bem, aquela tarde foi bem longa, mas às 5 fomos todos para a diretoria conversar com ele. E chegando lá vimos uma fila enorme de gente, devia ter umas 60 ou mais pessoas ali. Ainda tentamos falar com o padre, mas ele disse que fôssemos para o final da fila. E mesmo irritados, fomos para lá. Com isso as horas foram se passando, e ainda era cedo quando meu pai e o da Maria chegaram no portão da escola. Eles foram avisados do que fizemos e que só sairíamos dali após termos confessado. Com isso meu pai avisou ao pai do Genésio e ao do Francisco, que também estavam preocupados. Só por volta de umas 9h30 que a minha confissão chegou. Falei com o padre e ele me disse que era errado o que fizemos com a turma e com Deus, já que a Sexta-feira Santa foi um dia muito importante biblicamente e tínhamos que respeitá-la. Bem, depois de mim foi a vez de meus amigos, e eles foram confessados assim como eu. E já era 10 horas da noite quando saímos da escola para casa. Como onde eu morava era sertão, não tinha perigo de roubo ou violência. Além do mais, todo mundo se conhecia e estávamos em grupo. Para chegar em nossa casa, tínhamos que passar pela rua do meu amigo Genésio, que era depois de uma rua escura sem iluminação. E assim que estávamos a cerca de uns 100 metros dessa rua, o Francisco apontou o dedo na direção dela e disse assim: "O que é aquilo?" Nós olhamos e vimos somente uma silhueta preta, que me parecia ser de um burro ou um bezerro. Estava tão convicta que aquilo era um animal
que respondia assim: "Tá me parecendo um burro ou um bezerro. Vamos passar longe, senão ele corre atrás da gente." Nos afastamos um pouco, mas continuamos olhando para aquela coisa preta. E ao nos aproximar mais, ele meio que se moveu e foi para o escuro, ficando praticamente invisível. Genésio, vendo aquilo, logo falou: "Esse bicho está muito estranho, tá me parecendo uma pessoa. Vou pegar uma pedra aqui para caso ele venha nos atacar." Nós então pegamos algumas pedras no chão e continuamos a andar por aquela estrada escura. E a cada passo que dávamos, aquela coisa também dava um. Não tinha cheiro, não roncava e nem tinha respiração ofegante. Ele só nos seguiu por todo o percurso escuro daquela rua. E ao chegar no ponto onde tinha luz, ele parou. E nós continuamos nosso caminho. E naquelas alturas já achávamos que era um mendigo da região chamado Aristides, já que ele sempre andava perto das pessoas e não dava um pio, pois o mesmo era louco da cabeça. E só quando a gente estava a uns 20 metros de distância daquela coisa, que ele resolveu sair da escuridão. E quem percebeu tudo foi Maria, que ao olhar para trás, disse assim: "Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo?" Após ela dizer isso, nós viramos e vimos um bicho peludo de pé, olhando em nossa direção. Era uma coisa difícil de se entender. Tinha as pernas tortas, feito de bode, uma corcunda bem grande e uma cabeça igual de cachorro. Era como se tronco e cabeça fosse tudo junto. O medo em que tive ao ver aquilo foi tão grande que tapei meus olhos e só abri quando o Genésio começou a me puxar para a gente correr. E corremos como nunca, porém aquele maldito ser não seguiu a gente. Aliás, ele entrou dentro do matagal e sumiu sem deixar rastros. Quando chegamos na casa do Genésio, batemos na porta feito loucos. Entramos e logo contamos o que vimos para os pais dele, que friamente nos disse: "O bicho que vocês viram é um lobisomem." Eu ainda tremia de medo da visão horrível que tive e fiquei ainda mais trêmula ao ouvir os pais dele falando aquilo. Mas depois de um tempo, fui me acalmando, até que meu pai chegou lá à minha procura e junto a mim, Maria e Francisco pegaram carona, pois também estavam com medo e ficamos confiantes com a presença de meu pai, pois ele tinha uma peixeira e podia nos defender. Mas como já disse, aquela terrível criatura não voltou a aparecer. Quando cheguei em casa, contei para meus pais do bicho que vimos, e eles também me disseram que era um lobisomem e que ele só não nos atacou porque estávamos em um grupo grande de pessoas. Minha mãe guardava na lembrança esse acontecido, que fazia toda a família ficar com medo na quaresma e seguir à risca o jejum e respeitar a época santa.